Foi me solicitado aqui também, quinta-feira passada, logo que terminou esse momento, alguns irmãos também pediram sobre eu passar um pouco sobre a questão do pecado que nós falamos, a diferença de pecado e pecados, né? E eu lembrei agora que, chegando em casa, eu perguntei para a Ângela: você entendeu alguma coisa do que eu falei hoje? Ela demorou para responder, então eu já entendi alguma coisa. Ela disse: algumas coisas eu não entendi e tal. Bom, e se ela não entendeu, porque já caminha comigo bastante tempo, então preciso dar uma revisada. É importante, queridos, que os irmãos não saiam com dúvidas, principalmente sobre esse assunto. Estava lendo agora aqui sobre a doutrina do pecado, e é unânime entre os teólogos o entendimento desta doutrina, porque a partir desta doutrina do pecado, nós vamos entender melhor soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? A doutrina da santificação, a doutrina do Espírito Santo, né? Nós vamos entender melhor a graça de Deus. Quanto mais nós tivermos compreensão bíblica acerca do pecado, mais nós vamos entender e vamos nos encantar com a graça e com o amor e a bondade de Deus. Então é importante nós não sairmos com dúvidas. Então, diante disso, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em alguns textos que nós vamos trabalhar. E o propósito aqui é deixar claro a diferença que a Bíblia faz de pecado e pecados, tá? E é importante para nós, até porque a santificação, ela não trabalha o pecado, tá? Para o pecado não há perdão, por isso nós temos que morrer, tá? E aí, ao morrer, nós somos libertos do pecado, e a santificação vai agora trabalhar os frutos do pecado, que a Bíblia chama de pecados. E esse é o processo de santificação. E nós somos perdoados dos pecados, tá? Então, por isso, nós precisamos entender. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 3, que ali vai nos dar um ponto de partida muito sólido com relação a essa questão do pecado, tá? Gênesis capítulo 3, é um texto conhecido, e depois nós vamos fazer ligação com Mateus 4, Lucas 4 e 1 João 2, 16 e 17. Você vai ver que eles estão entreligados. Muito bem. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore do conhecimento, do meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Guarde essa declaração aqui de Satanás, porque Satanás, a primeira coisa que ele faz é inculcar na mente do homem que o amor de Deus elimina a sua justiça. Há várias doutrinas que fazem essa afirmação. Por exemplo, a doutrina do universalismo diz que o maior atributo de Deus é o amor. Então, até o amor vai alcançar a todos, até mesmo aqueles que já estão no inferno, e Deus vai resgatá-los de lá, inclusive Satanás e os anjos caídos, porque o amor de Deus é o maior atributo de Deus. Então, esse princípio, ele tem origem aqui. Satanás disse assim: vocês não vão morrer. Sendo que Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. Por isso que Paulo, lá em Romanos, vai dizer que o salário do pecado é... Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto do Evangelho. Aqui nós temos o Evangelho. Nós temos lei, Evangelho e graça aqui. Capítulo 3 de Gênesis. O que é o Evangelho? O Evangelho, ele é anunciado pela lei. O que a lei diz? Bom, a lei diz isso. Eu estou contra a lei, sim, então eu estou em pecado. Por isso a lei aponta para Cristo. Eu tenho que correr para Cristo,
para que a lei não me condene. Se eu não correr para Cristo em arrependimento de fé, a lei vai me condenar, porque é o papel da lei. A lei só faz isso. Então, Satanás aqui está dizendo, olha, Deus, ele não vai infligir juízo sobre vocês. Ele não vai fazer isso. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de graça e bondade. Ele não vai fazer isso. Tá? E isso chama a atenção, lógico, nesse diálogo que não deveria acontecer entre Eva e Satanás. Bom, diz o texto assim, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse conhecer o bem e o mal aqui é conhecer por experiência, por vivência. Porque o homem nasce, né? Ele é a imagem de Deus, ele nasce com o conceito de certo e errado. Por isso, quando nós chegamos, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, Paulo vai dizer que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos dos homens, porque eles o quê? Eles afogaram a revelação de Deus. Quer dizer, eles têm uma revelação, eles sabem o que é certo e o que é errado, mas eles afogam isso com a sua consciência. Por quê? Porque justamente aqui, todo homem nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Ele tem a lei gravada no coração, ele tem a consciência que acusa ou defende, né? Ele tem a lei de Deus, e Paulo vai dizer então que não há inocente. Ninguém nasce inocente no sentido moral. Todos nascem debaixo de condenação. A partir de Adão, em Adão, todos nascem conscientes. Eles têm consciência de pecado e consciência de Deus. É lógico que eles precisam serem alcançados. De qualquer forma, todos nascem conscientes do seu pecado. Tá? Isso tem que estar claro, porque não há inocentes. Bom, esse conhecer aqui é vivenciar, é trazer para a experiência. Tá? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, atenção aqui, comer é o desejo do prazer, da satisfação. O que a Bíblia vai chamar de concupiscência da carne. Comer. Desejo da carne, é um desejo de comer. É um desejo que todos nós temos. Tá? Mas se tornou aqui uma cobiça. O que é cobiça? Cobiça é um desejo que é alimentado de tal forma que ele nos domina, e por isso ele vira uma cobiça, uma concupiscência, que na verdade a tradução da palavra é fogo que foi alimentado além da sua temperatura normal. Por isso que Tiago, nós vamos chegar mais em Tiago vai dizer assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. E então aqui, ela viu que a árvore é boa para se comer, concupiscência da carne. Segundo, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, aquilo que nós queremos ter. Enquanto que comer o fruto era boa para se comer, era o prazer, né? Era a satisfação, o desejo dos olhos aqui era ter, é o desejo de ter, de obter coisas, que também em si, ele não é pecaminoso. Ele torna-se pecaminoso a partir do momento que ele controla nossas vidas. Por exemplo, o desejo de ter uma casa, o desejo de ter um bom emprego, o desejo de ter um carro, o desejo de ter uma boa roupa, isso não é pecado. Não é o desejo de obter coisas, de ter coisas, que é a atração dos olhos, é aquilo que nos atrai, né? Ele em si, ele é amoral, isto é, ele não tem uma conotação negativa. Quando ele nos domina, governa a nossa vida, ele se tornou uma concupiscência. Por quê? Porque nós alimentamos ele, então se tornou uma concupiscência. E foi o caso aqui de Eva, tá? Que é o segundo passo aqui. Aliás, o terceiro nível de tentação, né? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Bom, comer do fruto é o prazer, tá? O prazer. O dos olhos aqui estou meio... Ok, agradável aos olhos é o desejo de ter, tá? E
dar entendimento é o desejo de ser alguém. Tá? Então, concupiscência da carne, desejo mais do que os outros. Tá? Eu sei mais do que os outros. O meu nome é maior do que os outros. Né? É soberba da vida. Essas são as 3 áreas em que nós somos tentados. Tá? Está aqui dentro. O mundo é um ambiente também que vai facilitar. Satanás vai facilitar, né? E a nossa própria carne também vai facilitar. Então, nós temos que entender que estas áreas aqui, todos nós somos tentados. Todos, sem exceção. O que aconteceu aqui? Deus deu uma ordem para Adão. Deu uma ordem para Adão. Adão comunicou essa ordem para Eva. Qual era a ordem? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é um princípio aqui. Tá? Por que Deus disse que não era para comer? Deus deu uma ordem porque eles estavam em santidade não provada, né? Uma santidade no estado de inocência, eles foram criados perfeitos, tá? Porém não provados na sua obediência, né? Na sua santidade. O que prova a nossa santidade é a obediência. O que põe à prova a nossa nova vida hoje é o mesmo que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus declara um mandamento, tá? Eu devo obedecer. O não obedecer consiste em uma transgressão. A transgressão da lei de Deus. Quando eu transgrido uma lei, eu estou dizendo para Deus, na transgressão, que eu posso viver independente dele. Porque o que me leva a transgredir a lei é o entendimento que eu tenho que eu não preciso de Deus. Ou que Deus para mim não existe. Isso aconteceu com Lúcifer, antes da queda de Adão e Eva. Eu não preciso, eu vou viver independente. E a Bíblia chama isto de pecado. Pecado é viver independente de Deus. Logo, esse viver independente é o homem no centro, o que a Bíblia chama de egoísmo. O prazer, o desejo de ter e o desejo de ser, eu vou satisfazer quebrando qualquer princípio, porque eu vou fazer segundo a minha vontade. E isso é viver em pecado. Em consequência disso, vão surgir os pecados. Porque para eu ter prazer, viver pelo prazer, obter as coisas segundo a minha vontade, né? E agir de maneira soberba, eu vou quebrar princípios, eu vou ferir pessoas, né? Eu vou quebrar leis, eu vou desrespeitar. E aí, quer dizer, com isso eu vou mentir, né? Eu vou usar de hipocrisia, eu vou me prostituir, eu vou roubar, eu vou matar, que são pecados. Os irmãos estão conseguindo entender? Muito bem. Então aqui a prova é que Deus queria que eles vivessem de forma totalmente dependente dele. E Adão e Eva se mostraram independentes. Lembrando, queridos, mais uma vez, que isto é pecado. Para o pecado não há perdão. Por que que não há perdão? Porque não há como uma pessoa, ela na verdade, se ela não renunciar a esse princípio de vida, ela alcançar comunhão com Deus. Então ela tem que morrer para isso. E o único meio de ela morrer é arrependimento. Aí você vai evangelizar alguém, né? É uma pessoa eticamente correta, né? Boa, né? Não fala palavrão, não vive uma vida promíscua, né? Você vai evangelizar um Nicodemos da vida como Jesus? Ele, não, mas para aí, eu não preciso de Deus. Do que eu vou me arrepender? Eu sou até bom para as pessoas, né? Eu não falo palavrão, eu não minto. Eu sou uma pessoa correta. Você tem que se arrepender da sua vida independente de Deus. Você está vivendo para você mesmo. É você que governa a sua vida. Bom, mas por que é pecado, queridos, viver de forma independente de Deus? Porque nós somos criados por Deus e nós só encontramos o sentido da vida no Criador. Fora do Criador, nós nos perdemos.
E se foi Deus que me deu a vida, eu devo viver esta vida para a glória dele. O contrário disso é pecado. Você está entendendo? Muito bem. Então vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, em que João Batista vai falar algo muito interessante aqui. Evangelho de Mateus, deixa eu ver aqui. Ok. Mateus, capítulo 3. Vou ler a partir do verso 4, acompanha aí. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira vindoura é o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos salvos da ira. Na verdade, Deus nos salva primeiro dele mesmo. Porque o pecado, ele suscita a ira de Deus. Bom, aí ele vai dizer o seguinte, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que os judeus diziam? Não, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Então nós somos salvos em Abraão. E João Batista disse: não, a salvação é pessoal. Mesmo que você seja descendente de Abraão, você tem que imitar a fé de Abraão, e não a descendência de Abraão que vai te salvar. Você tem que viver a vida que Abraão vivia. E Abraão viveu uma vida na dependência de Deus quando Deus o chamou. Agora vejam só o versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A árvore aqui é um símbolo de vida. A vida, o homem, uma pessoa. Bom frutos, os frutos ali, fruto digno de arrependimento, que é mudança de vida, de justiça, que é uma vida reta, e o fruto do Espírito que Paulo trabalha em Gálatas capítulo 5. Isso só é possível a partir do novo nascimento. Sem novo nascimento, não há frutos dignos de arrependimento, fruto de justiça e o fruto do Espírito. Por quê? Porque isto só é possível numa vida com Deus. Bom, como é que acontece isso? Notem que João Batista está dizendo assim, que o machado está posto aonde? Na raiz. A raiz ali é o pecado. A raiz é a vida independente de Deus. Deixa eu tentar explicar para você aqui. Bom, para que eu venha resolver o contrário de frutos dignos de arrependimento, de justiça e fruto do Espírito, é uma vida na carne, as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, ira, tal, são pecados, ok? Como que eu resolvo esse problema? Como que eu resolvo essas questões de ira, de ciúme, de inveja, de mentira? Só um meio para eu resolver. Eu tenho que resolver primeiro a questão do meu pecado, da minha vida independente de Deus. Porque eu posso entrar aqui e me adaptar à realidade de vocês, à linguagem de vocês, o estilo de vida de vocês, sem ter um novo nascimento. E por algum tempo eu vou viver eticamente correto, à luz do Evangelho, mas sem transformação. E logo em seguida eu vou ter problemas e vou causar problemas. Por quê? Porque ao invés de eu produzir frutos dignos de arrependimento e justiça e o fruto do Espírito, eu vou produzir o quê? As obras da carne. E isto é uma evidência que eu não nasci de novo. Por isso que o machado, que é a palavra, o machado é o quê? É a pregação do Evangelho. O que João Batista, Jesus e os apóstolos pregaram? Qual a primeira mensagem deles? E a principal mensagem deles? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender do quê? De você estar longe de Deus, de você viver no egoísmo. Se você não se arrepender disto, não tem como você viver
a vida no Evangelho. Por isso, a necessidade de arrependimento. Eu tenho que entender que a minha vida, controlada por mim mesmo, é uma afronta à santidade e à bondade de Deus. Eu tenho que me render a Ele. Enquanto isso não acontecer, eu posso ser corretamente ético, eu posso até imitar por um tempo a vida daqueles que seguem a Jesus, mas em tempo eu vou revelar a minha real natureza. Então, ok, exatamente o que o pastor está colocando. O problema é interior e não exterior. No momento que o machado do Evangelho, que é a palavra, cortar a raiz, resolveu o problema do pecado. Eu não sou mais independente, eu não vivo mais no egoísmo. A partir daí, então, eu vou produzir frutos dignos de arrependimento, de justiça e o fruto do Espírito. Por quê? Porque a partir daí o Espírito de Deus vai passar a habitar em mim. E é isso que João está pregando aqui. O machado está posto. Tem que cortar a raiz. Eu tenho que morrer. Eu tenho que renunciar à minha vida independente de Deus. Eu estava vendo hoje a pregação do pastor Alan Brizotti, ele estava falando sobre disciplinas espirituais, e ele falou, antes, na introdução da mensagem, estava dizendo, enquanto nós não rendermos a nossa vontade a Deus, nós não vamos ter experiências profundas de crescimento com Deus. Porque Deus tem que governar a nossa vida. Mas para Deus governar a minha vida, eu tenho que morrer para a minha vontade, para fazer a vontade dEle. E vontade tem a ver com o princípio de vida. Quem governa a minha vida? Às vezes nós não falamos, né? Algumas pessoas não falam assim, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Mas o estilo de vida às vezes está dizendo isso. E isto é pecado, que gera outros pecados: orgulho, soberba, arrogância, altivez, ciúme, inveja. Por isso que o machado tem que cortar a raiz. Eu tenho que entender que eu me arrependi de uma vida independente de Deus. Bom, aconteceu isso. A partir daí, então, inicia-se o processo que a Bíblia chama de santificação. Essa questão é importante, queridos, para que a gente possa olhar ao nosso redor e reconhecer a partir dessa palavra quem realmente é quem. Quem é o que está do meu lado? Quais são os seus frutos? Se os seus frutos não são o que nós acabamos de ouvir, ele não nasceu de novo. Ele está no nosso meio, ele está no hall da igreja, ele se diz ser cristão, mas na verdade ele não é. Como assim, pastor, não é? Porque os seus frutos estão dizendo o contrário. O discurso é um, mas a prática é outra. Porque o que está lá dentro mostra quem realmente ele é. Então isso é terrível, talvez, aos olhos de muitos. Mas isso nós estamos se referindo dentro da igreja, dentro da própria igreja. Com quem se diz ser cristão, está do nosso lado, mas ainda está vivendo em pecado. Porque os seus frutos demonstram realmente quem ele é. Então isso é muito sério. Mas muito, muito sério mesmo, né? E o que me preocupa às vezes, que constantemente nós gritamos de púlpito, em relação às quintas-feiras, é a ausência de um povo que se diz ser conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, antigo na fé, que não precisa estar entre nós aqui aprendendo, mas que os seus frutos dizem o contrário. E aí a igreja vai se envolvendo, ouvindo, dando ouvido, se deixando levar pelo sistema, pelo que eles creem, pelos que eles dizem, mas segundo o que nós acabamos de ouvir aqui, eles estão vivendo em pecado, longe de Deus, independente. Não, eu não preciso estar lá na quinta-feira. Eu já tenho de igreja. Por que eu vou estar lá na quinta-feira? Porque tu está em pecado.
Tu precisa estar lá na quinta-feira para aprender a necessidade de morrermos realmente. E a partir daí, então, vivermos essa nova vida com frutos dignos de arrependimento. Isso é evangelho. Isso é ser igreja. É isso que faz toda a diferença em nosso meio. E, infelizmente, não é isso que muitos acabam vivendo, né? Porque a palavra diz que, infelizmente, muitos acabam deixando de congregar, de estar aprendendo da parte do Senhor. Então, zele por isso. Esse momento aqui é oportunidade única para nós. Aprendermos com o Senhor e passarmos a viver o Evangelho na íntegra, como realmente Ele é, e a partir daí desfrutar, então, do melhor de Deus para nós. Amém? Desculpe aí, pastor Júlio. Amém. Acompanhe aqui comigo, verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores, tá? Que é a pregação do Evangelho, chamado arrependimento. Ele vai dizer: toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fogo aqui é juízo. Tá? Eu vou seguir o raciocínio aqui, acho que o Pedro está levantando a mão, presbítero lá. Sim. Exatamente. Que é um dos sinais de que eu vivo para Deus. É a oração. É a vida de oração. Exatamente. Verso 11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E quem ele está se referindo? Jesus. João Batista está apontando para Jesus. Agora vejam só o que ele diz: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bom, então nós temos que entender o seguinte, queridos. À medida que nós pregamos o Evangelho, e a primeira palavra do Evangelho é arrependimento, aqueles que se arrependem, se rendem a Cristo e passam a viver pela fé em Cristo, eles são batizados com Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença do Espírito dentro. E a partir daí ele vai passar a viver uma vida não mais na carne, mas no Espírito. E é um processo de amadurecimento. Só que o texto diz, João Batista diz, com Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui, não é como muitos dizem, o próprio contexto já está explicando, e com fogo, não é o Espírito Santo e fogo, como o pessoal faz uma alusão a Atos 2, que veio o Espírito Santo e línguas como de fogo veio sobre eles. O fogo aqui é para aqueles que não se arrependem, e consequentemente, a única coisa que eles vão ter de Deus é o fogo do juízo. Tanto que antes ele já falou isso. A árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mais adiante ele vai dizer o seguinte: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha. Aí você tem que fazer o seguinte: a Bíblia se interpreta por ela mesma. Palha. O que é palha aqui? Você vai ter essa resposta, por exemplo, no Salmo 1. E aí eu vou pedir para você ler Salmo 1, que diz assim, Salmo 1, verso 4. Aliás, verso 3 e 4. O que diz aí? Só um pouquinho aí. Árvore. A árvore aqui é comparada com o justo, que vai dar fruto, porque é natural da árvore.
vai dar fruto. E a árvore aqui é comparada com aquele que anda segundo a palavra de Deus. Agora vejam só o verso 4. Pode ler para nós. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios serão dispersos. Agora vejam só, queridos. É como palha. O que João Batista diz lá? Que Jesus, ele tem a sua pá, ele vai limpar a sua, ele pega o trigo junto com o joio, eles têm todo aquele processo ali de separação, que passa o tribulo, né? De onde vem a palavra tribulação. O tribulo passa, corta o trigo, separa o trigo do joio, que ele pega a pá e joga para cima, os grãos caem, que é o trigo, e a palha é removida. Só que ele diz que a palha será lançada em fogo inextinguível. Quem é a palha? Os que não se arrependem. Agora vejam só, olha o que diz aqui, Salmo 1, versos 5 e 6. Por isso, os perversos, que é sinônimo de ímpios no verso 4, não prevalecerão no juízo. Qual o juízo? O dia do juízo. Eles não vão permanecer de pé. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Mas não só isso, porque o juízo deles não é só no final, no último dia. Olha só o que diz o texto. Nem os pecadores na congregação dos justos. Olhe para mim. Quando eu não me arrependo e insisto em permanecer entre vocês, vivendo no pecado, não é o diabo que vai me tirar daqui. Deus vai me arrancar daqui e me jogar lá. Nós temos exemplo nesses 42 anos de história de Igreja Metodista Wesleyana, irmãos. Ou não temos? Temos. Você está entendendo agora? Por isso que quando o pastor coloca assim, ó, a palavra, que é o machado, ela vem, né? Ela vem cortando, porque ela vai fazer essa separação. Ela vai fazer essa separação, é questão de tempo. Não foram poucas as vezes, infelizmente, queridos, que nós sentamos com alguns e falamos, mas eu estou lá também, eu vou, eu participo e tal, mas você nunca esteve. Por que você está vivendo essa vida de pecado agora? Porque você nunca esteve, porque você nunca foi. Então, quando a palavra vem e lhe confronta, só duas coisas: ou você se arrepende, e aí há uma transformação, ou então você permanece no seu pecado e Deus te arranca da congregação dos justos e te joga lá fora. Por isso que nós não podemos fazer isso, porque nós não conhecemos o coração. Mas Deus faz. Ele dá um tempo, e aí também o tempo de Deus a gente não sabe. Às vezes passam anos. Um assunto importante que o pastor Júlio colocou aqui. Nós não podemos fazer isso. Há uma torcida muito grande, principalmente da parte dos mais legalistas, fariseus, que se dizem ser religiosos, em relação àqueles que demonstram o seu pecado. E que esse pecado foi visto por todos. Aí entra a justiça própria e o desejo de que nós, pastores, os julguemos, condenemos e mandamos embora. Mas não é esse o nosso papel. Até porque no meio do caminho pode haver o quê? Arrependimento. E o que me deixa muitas vezes preocupado em relação aos que julgam o pecado dos outros, que na maioria das vezes já se arrependeram e continuam pecando. O que pecou já se arrependeu, recebeu o perdão de Deus, está em paz com o Senhor. E o santo, que faz questão de continuar julgando, acusando e querendo que nós tire-os do meio da congregação, continua no pecado. Aí vem o Senhor e julga os dois, o santo e o possível pecador. Só que o possível pecador já se arrependeu, recebeu perdão e vai para a glória. E o outro, como é que fica? Então, é uma situação bastante delicada para nós.
Pastor, por que o senhor não toma uma posição com relação a esse, aquele ou aquele outro? Porque Deus está tomando essa posição. Porque é a hora certa de tomar posição. Porque Deus está trabalhando até mesmo com esse propósito aqui, de cumprir a sua palavra. E às vezes na tentativa de arrancar o problema do nosso meio, que é fácil de arrancar, bem fácil de arrancar, nós podemos contagiar outros, prejudicar outros, escandalizar outros, que não tem absolutamente nada a ver. Então nós zelamos por isso. E como somos falhos tanto quanto, e eu tenho o meu julgamento próprio, e muito mais acerbado do que muitos, muito mais radical do que muitos, eu deixo para Deus agir, para Deus fazer, para que o Senhor, da sua maneira, do seu jeito, na sua hora, com a sua perfeição, cumpra a sua palavra, porque é uma questão de tempo, irmãos. A Bíblia diz que há pecados que são notórios, todo mundo vê, todo mundo fala, e faz questão de falar. O dos outros, os nossos não, só o pecado dos outros. Há pecados que são notórios, todo mundo vê e fala. Há pecados que só mais tarde se manifestam, diz a Bíblia, mas eles se manifestam. Porque não vai ficar no meio da congregação. O que nós acabamos de ouvir aqui, de forma bem clara. Se manifestando hoje ou amanhã, não vai permanecer, a não ser que haja arrependimento. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Obrigado. Ainda no Salmo 1, no verso 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entendendo aqui que caminho é estilo de vida, e aí Deus conhece, porque o estilo de vida é fruto do estado do coração. Volte lá para Mateus, já entendemos aqui a questão. Olha só Mateus capítulo 4. Antes de ler o texto, Mateus capítulo 4, que também é paralelo com Lucas 4, muito semelhante, pouca coisa diferente, mas ambos tratam da tentação de Jesus. Bom, Lúcifer pecou aonde, irmãos? Em que lugar? Onde ele estava? Céu. Ele fora criado em estado perfeito, sim ou não? Sim. Tá. Então, o ambiente era propício para Lúcifer pecar, sim ou não? Não. Adão e Eva, eles estavam aonde? Jardim. Era um lugar perfeito, sim ou não? Eles foram criados em estado perfeito? Sim. Era um lugar propício para pecar? Não. Agora nós temos Jesus. Ele está no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Está em jejum. E Lucas vai dizer, porque tem que ler Mateus e Lucas junto, porque eles vão se completar. Lucas vai dizer que ele foi tentado nos 40 dias. A tentação se agravou no final, mas nesses 40 dias ele esteve sob tentação. E ele estava no deserto, não estava no jardim, muito menos no céu. Então o que eu aprendo? Via de regra, pecado não é uma questão de ambiente. E aí cai por terra o princípio sociológico, filosófico, que diz o seguinte: o homem é produto do meio. O homem não é produto do meio. O homem é produto da sua natureza e de suas escolhas. Ele é responsável. O meio pode contribuir, mas nesses 3 casos aqui, nós vemos que o meio não contribuiu. O meio não contribuiu, céu e jardim, para o pecado, mas eles pecaram. E o deserto contribuiu para o pecado devido à necessidade, mas foi lugar de obediência. Então não é o lugar. Não estou dizendo com isso que nós temos que frequentar qualquer lugar, mas estou dizendo sim que nós aprendemos aqui que o homem não é produto do meio. Ele é produto da sua natureza e de suas escolhas. Ele é responsável. Então, hereticamente eu posso dizer para você: você pode nascer no inferno e viver como se estivesse no céu. Isso vai depender da sua natureza e de suas escolhas. Você entendeu agora ou não? Muito bem.
Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Notem que o propósito que o Espírito de Deus levou Jesus foi para ser tentado. E o texto aqui diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. A expressão aqui é que o Espírito conduziu Jesus, levou Jesus gentilmente ao deserto. A ideia é, o Espírito Santo chega para Jesus e diz: Jesus, eu vou te levar para o deserto. Para que você vai ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites? Vamos lá. No Evangelho de Lucas, o evangelista diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo não significa não ser tentado, pelo contrário, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito no deserto. Mudou aí a colocação. Mateus diz em direção, dentro. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito, dirigida pelo Espírito, eles podem estar no deserto e serem tentados por Satanás em pessoa, mas a presença de Deus está lá. Isso é uma garantia para nós, no sentido de que em Cristo nós podemos vencer. Ok? Muito bem. O texto diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, necessidade. Notem que no céu e no jardim, Adão e Eva e Lúcifer não tinham necessidade nenhuma. Então a tentação não é uma questão de necessidade, é disposição do coração, ou aquilo que vem contra nós. Notem a primeira tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui eu desejo o quê? Prazer, comer. Concupiscência da carne, prazer. Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Agora notem, queridos, que Satanás diz assim para Jesus: se és filho de Deus. No original, sendo filho de Deus. Satanás não põe em dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Pelo contrário, ele afirma isso. Sendo tu filho de Deus, então usa do teu poder para satisfazer um desejo da tua carne. Isso aqui é terrível, irmãos. Qual a proposta de Satanás aqui para Jesus? Já que tu és o Filho de Deus, está cheio do Espírito Santo, usa da tua posição e da tua experiência com Deus para satisfazer os teus desejos. Não tem coisa mais fácil de usar do poder sobrenatural para satisfazer os desejos da carne. Você está entendendo ou não? O que nós mais vemos hoje, irmãos, é justamente por que você quer ser cheio do Espírito, cheio do poder. Hoje, ser cheio do Espírito, ser cheio do poder, irmãos, para muitos, infelizmente, é sinônimo de riqueza, de satisfazer os desejos. E essa é a proposta de Satanás. Transforma aí, como tu pode fazer, tu é o Criador de todas as coisas, capaz que não vai transformar uma pedra em pão aí para te comer, estou com fome. Usa desse poder para satisfazer a tua vontade. E aí Jesus responde, isso aqui é tremendo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus deu uma palavra para Adão e Eva. Uma palavra. Quantos pecados eles cometeram, Adão e Eva? Quantos pecados? Um pecado só eles cometeram. Um só. E trouxe condenação para toda a humanidade. Você acha que Deus não é justo, a partir de Adão, lançar todos no inferno? É lógico que é. A Bíblia diz que é. Só que Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele não é só justiça. Ele é justo e justificador. Não só de pão, mas de toda a palavra. Jesus diz para Satanás: Satanás, eu estou com falta de pão agora. Porém, o que me satisfaz é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é suficiente para mim, queridos, o poder que eu recebo de Deus é para servir a Deus e não os meus desejos. Segunda tentação.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Te tira daqui. Lá no pináculo, lá em cima. O povo lá embaixo no pátio, na entrada do templo. Tu vai te jogar, tu vai cair, não vai morrer. E eles vão te dizer o quê? Esse é o Messias. Esse é o Messias. Esse é o Messias. Soberba da vida. Eu sou o Messias. Só que a proposta de Satanás aqui, preste atenção, que é a seguinte: você não precisa ir para a cruz para ser reconhecido como Messias. Basta você fazer milagres. Basta você fazer coisas extraordinárias e provar para eles que através dessas coisas extraordinárias você é o Messias. Não precisa você ir para a cruz. Não precisa você sofrer, ser humilhado, ser envergonhado. Só que Jesus ensina aqui que o caminho para a glória passa pela cruz. Sem cruz não há ressurreição. Sem ressurreição não há Pentecostes. Sem Pentecostes não há glorificação. Aí então ele diz para Satanás, verso 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? É, na verdade, fazer, ou melhor, se posicionar de tal maneira dizendo que Deus precisa provar que Ele está comigo, sendo que Ele de fato está. Porque ele se jogar daqui, de uma altura, e cair lá embaixo, é lógico que ele ia morrer. Mas não morrendo, mas Deus tinha que guardar ele é o Filho de Deus. E isso é tentar a Deus. Quer dizer, Deus, tu tem que prova para mim que tu está comigo. Não basta eu ser teu filho, não basta eu estar cheio do Espírito Santo, eu quero provas e mais provas de que tu está comigo. É a mesma coisa do povo no deserto. Reclamavam do maná, da água que saía da rocha, das codornizes, né? Porque, não, Deus está conosco aonde? Aí Moisés, mas olha a coluna de fogo, olha a nuvem durante o dia, olha a água da rocha, as roupas de vocês crescem junto com o corpo. Não, nós queremos mais prova. Isso é tentar a Deus. É viver em meio aos milagres, é viver em meio à provisão de Deus e sempre querer mais, como evidência de que Deus está comigo, mostrar para os outros que Deus está comigo. Isso é tentar a Deus. A terceira e última aqui, Mateus, levou ainda ao diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O desejo de ser. Te dou tudo isso. Em Lucas ele vai dizer, Satanás diz assim para Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: te dou tudo isso, porque a mim foi entregue. Foi entregue a mim. Eu conduzo os reinos do mundo e a glória deles, ainda que uma autoridade limitada, ele está usurpando, porque não é dele, mas ele disse para Jesus: foi entregue a mim. Te dou tudo isso, e se tu me adorar. Se tu me adorar, o desejo de ser adorado. E Jesus aqui, como Filho de Deus, ele diz para Satanás, verso 10 ainda, então lhes ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Satanás? Que o desejo de ser alguém, quando nos domina, é uma adoração a si mesmo. E aí nós entendemos 666, a marca da besta. É o homem divinizado. Queridos, olha para as nossas músicas hoje, a grande maioria no meio evangélico. Eu quero, me dá, é meu, é direito. Pega as músicas de louvor e adoração de 20, 30 anos atrás.
Os hinos. Você vai ver que eles estão todos dirigidos para Deus. Mas com o advento das ciências humanas, a partir do iluminismo, a era da razão, a razão se tornou divina. O que não pode provar com a razão, não aceito. Milagre, não aceito. A razão não é provado pela razão. Então o homem se tornou o centro. A partir daí, então, culto à personalidade é normal. É normal hoje a tietagem no meio gospel. É normal. É normal. É normal a aglomeração de pessoas para ouvir um pregador e não para receber a palavra de Deus. É normal. Infelizmente, por quê? A partir desse princípio de adoração a si mesmo. A sensação de ser Deus. Só que é terrível, queridos. E notem que Jesus fala para Satanás: ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás. Ele está dizendo para Satanás: Satanás, tu continua tendo um Deus, embora tu te rebelaste contra ele, mas ele continua sendo o teu Deus porque ele controla a tua vida. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele dará culto. O desejo de ter, o desejo de ser alguma coisa, quando nos domina e passa a ser o centro da nossa vida, queridos, é o princípio de idolatria. Eu me acho um ser divino. Bom, você vai ver isso também em Lucas 4, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Deu para entender aí? Muito bem, então, Romanos, vamos caminhar. Romanos capítulo 1, a partir do verso 16. Algumas coisas nós vamos ver aqui. Paulo começa o seu argumento. Primeiro, versículos 16 e 17 de Romanos capítulo 1, é o tema da carta de Romanos, onde Paulo vai dizer que nós encontramos a justiça de Deus no Evangelho. Nós não encontramos justiça de Deus fora do Evangelho, somente no Evangelho. Olha o que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Fé aonde? No Evangelho. Agora ele vai discorrer a seguinte: a necessidade da justiça de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Então ele começa a discorrer um argumento aqui, primeiro em relação aos gentios, do versículo 18 até o versículo 32, capítulo 2, todo ele, os judeus. E capítulo 3, Paulo coloca todos os homens, gentios e judeus, debaixo de condenação, por causa do pecado. Olha só, 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Essa expressão detém a verdade pela injustiça, é que eles têm a verdade na mente e no coração, eles têm a revelação de Deus. Ele deter aqui, na verdade, é pegar essa verdade e matar por afogamento. Eles fazem isso na consciência. Por isso que ateísmo é uma expressão de fé, porque lida com o religioso, com o sobrenatural. Aquele que se diz ateu é uma religião, é uma expressão de fé. Até porque, para que eu não tenha que dar conta da minha vida, eu tenho que crer e me convencer de que Deus não existe, porque Deus é o absoluto. Deus é o ponto absoluto da verdade. Não há relativismo em Deus, Ele é absoluto. Portanto, se Deus existe, eu tenho que prestar conta para Ele. Mas se Ele não existe, eu vivo do jeito que eu quero. Eu vou viver a minha vida e pronto, acabou. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Eles inverteram. Eles pegaram essa verdade na mente e no coração e afogaram. Olha só, verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A palavra manifestou deixou claro. O conhecimento de Deus para eles é claro. Diz o texto: porque os atributos invisíveis de Deus,
Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo aqui? Que eles têm o conhecimento de Deus a partir da criação. Isso todo ser humano tem, queridos. Eu sei que isso é complicado para alguns, porque Paulo está dizendo aqui que não tem inocente. Todo ser humano tem esse conhecimento a partir da criação. Deus existe. Pedrinho. Fora da Bíblia, exatamente. Tá? Fora da Bíblia. Exatamente. No mundo. Exatamente. É isso aí. Tá? É a revelação através da criação. Agora, eles têm a revelação só da criação. Eles não têm Bíblia, eles não têm Cristo, eles não têm a lei de Moisés, eles têm só a criação. O que Deus diz a respeito deles, eles têm o conhecimento de Deus. Eles negam esse conhecimento, eles rejeitam esse conhecimento. Por isso que o ateísmo, queridos, ele não é pós-moderno. Ele nasce no coração do homem, que nega a Deus. Olha o que o texto diz, verso 20 ainda, finalzinho. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O termo indesculpável é um termo jurídico, sem direito de defesa. Eles não têm direito de defesa. Porque a culpa deles elimina qualquer possibilidade de defesa. Eles são culpados. Só a revelação da natureza. Tá? Agora o texto segue. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, primeiro, não o glorificaram como Deus, não lhe deram glória, nem lhe deram graças, não reconheceram que eles são frutos da obra de Deus e que a natureza é fruto da graça de Deus. Glorificar a Deus e ser grato a Deus, isso leva o caminho para o ateísmo. Tá? Não dar glória a Deus e não ser grato a Deus, porque tudo vem de Deus. Olha só. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. É uma questão de filosofia de vida. Raciocínio, mente. Anularam isso. Eles se autoanularam aquele conhecimento, que eles nascem com esse conhecimento, eles anulam. Como que eles fazem isso, queridos? Olha o texto. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles aqui estão agindo como animais irracionais. Eles estão agindo por instinto. Vivem pelo prazer, somente pelo prazer. Inculcando-lhes por sábios. Inculcar é abrir uma fenda. Uma fenda. Inculcar. Inculcando-se por sábios. Eles se consideram sábios. Nós somos sábios. Nós que negamos a Deus, nós que não glorificamos a Deus e não damos graças a Deus, nós somos sábios. Os outros são tolos, porque as suas fraquezas, os seus pecados, como diz, por exemplo, o Freud, que Freud diz que Deus é uma invenção da fraqueza humana, dos seus medos, dos seus traumas, das suas falhas, das suas decepções, e para você então poder suprir tudo isso, você inventa Deus. Isso quem diz é Freud. Então Deus surge das minhas necessidades. E por isso que nós temos hoje, já no mundo pós-moderno, o chamado movimento sociedade, não é sociedade, existe o submundo e a sociedade superior, espécie superior. O que é isso? Aqueles que se consideram superior, raça superior. A raça superior é o seguinte: ela nega a Deus, porque Deus é para os fracos, para os doentes. A raça superior, ela é contrária a tudo aquilo que é natural. Enquanto eu ando com a minha esposa, me casei com a minha esposa, isso é natural, isso é viver o submundo. A raça superior é homem com homem, mulher com mulher. Isso é raça superior. Ela quebra a tradição, porque é superior, se consideram sábios. Nós já vamos ver aqui a consequência disso, queridos.
A manifestação da ira de Deus, porque o pessoal pensa que a manifestação da ira de Deus é fogo do céu só. Nós estamos vivendo um tempo de derramamento da ira. Romanos nos diz isso. E a única maneira de fugir da ira de Deus é correr para a cruz. Olha o que o texto diz. Mudaram, eu busquei no coração insensato, versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A primeira consequência aqui de não glorificar a Deus é cultuar a criação, o homem, a criatura e a criação. Culto ao homem e culto à criação. Porque nós nascemos com a disposição de culto para adorar. Isso é nato em nós. Então a idolatria é um desvio do princípio de adoração que foi estabelecido no nosso espírito. Então quando eu não glorifico a Deus, eu não cultuo a Deus, eu vou cultuar a mim mesmo e a criação. Por que hoje se dá tanto poder aos objetos? Se você usar uma roupa vermelha, você quer ficar rico? Use uma roupa amarela. Eu não estou brincando, queridos. Eu estou falando do meio evangélico. Tem que ungir carro, tem que ungir pá, tem que ungir computador, tem que ungir telefone, tem que ungir um monte de coisa. Por quê? Porque se dá espiritualidade aos objetos, começa aqui. Porque quando não se dá glória ao divino, se glorifica o natural. Segunda consequência, isso já é uma manifestação da ira de Deus. Por isso, verso 24. Por essa razão, eles anularam, eles se tornaram sábios. Deus entregou tais homens à imundícia. É Deus que entregou. Sabe o que significa que Deus entregou? Bom, vocês têm a revelação, vocês rejeitam essa revelação, então, fiquem à vontade. Entregar aqui, ó, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem, naquele dia. Nós vamos nos encontrar. Pode viver do jeito que você quer, não tem problema nenhum. Satisfaça todos os seus desejos. Todos. Seja livre. Não vou te incomodar mais. Deus os entregou. Não é o diabo, não é a sociedade. Deus os entregou. Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Desonra do corpo. Todo tipo de perversão sexual. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O ápice do culto idólatra é a perversão do corpo, porque os pagãos entendiam o seguinte: para receber poder das divindades, nós temos que ter relação, e essa relação não pode ser uma relação é ato sexual, não pode ser uma relação tradicional, homem e mulher. É mulher com mulher, homem com homem, homem com animal, que é bestialidade, né? Vivos com mortos, que é necrofilia. Isso é manifestação da ira de Deus. O texto está claro aqui, queridos. Eles mudaram a verdade de Deus. Verso 26, mais uma vez. Por causa disso, notem que vai aumentando, os entregou Deus a paixões infames. Aqui que está a questão. Sabe o que significa paixões infames? Paixões do submundo. Então eles não são uma raça superior. Raça superior, Paulo vai dizer em Colossenses, quem está em Cristo. Efésios, Paulo vai dizer que a igreja está assentada juntamente com Cristo acima de todo principado e potestade. A igreja que hoje é ridicularizada, é perseguida, ela é a raça superior. Agora não vai sair dizendo aqui, eu sou raça superior, você é inferior. Só que é uma questão de entendimento, queridos, da nossa posição em Cristo. Por favor. Olha o texto. Por causa disso os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens, e recebido em si mesmo a merecida punição do seu erro. Esse aqui é o ápice da ira de Deus. Depois disso aqui, da legalidade da homossexualidade, queridos, da legalidade homoafetiva, a próxima manifestação da ira de Deus é o juízo eterno, o lago de fogo e enxofre. Nós não estamos vivendo isso? Estamos. Por isso, queridos, que às vezes nós estamos aqui pregando e anunciando e às vezes chegam para nós, pastor, parece que o senhor quer abrir a nossa cabeça e colocar a Bíblia lá dentro. Porque nós estamos falando aqui e parece que alguns estão, não é tudo isso. Calma, não é tudo isso. Está exagerando. Não estamos bem. E vocês não sabem nosso desespero aqui em perceber isso. E parece que, o pastor está exagerando, está lendo demais, está orando muito, está doido. Olha o texto que é, simples leitura do texto. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental, agora filosofia de vida reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí ele vai dizer, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Sabe o que significa aborrecidos de Deus? Aborrecer a Deus é odiar a Deus. E sabe quando eu começo a odiar a Deus? Quando eu começo a colocar a culpa dos meus fracassos e decepções, não nos homens, mas em Deus. Tragédias, grandes perdas, só que aconteceu por causa de Deus. Se Deus fosse Deus, se Deus fosse bom, não teria acontecido. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E Paulo coloca aqui dois grupos: aqueles que praticam estas coisas e aqueles que não praticam, mas aprovam os que praticam. O que Paulo está dizendo aqui? Esse é um tempo de uma necessidade de posicionamento. Mais uma vez eu repito para os irmãos, no Evangelho não há lugar para a política da boa vizinhança. Ou você é, ou você não é. Outra oportunidade a gente volta aqui para Romanos 2 e 3. Depois a gente dá um pulo lá em Tiago e a gente deixa um pouco mais clara essa questão. Notem aqui, queridos, que é uma lista de pecados aqui. Que é fruto do quê? Do pecado de negar a Deus e de viver por si mesmo. Diante de tudo isso, eu preciso do testemunho do Espírito no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Alguns dias atrás eu falei para os irmãos, não descanse enquanto você não ter o testemunho do Espírito no seu espírito. Romanos 8:15 ou 16, de que você é filho de Deus. Porque se você não for filho de Deus, você está debaixo dessa ira. Há uma necessidade aqui, queridos, de nos voltarmos totalmente, termos essa experiência real com Deus e vivermos essa nova vida no poder do Espírito. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você é árvore ou você ainda é palha? Deus pode lhe transformar numa árvore frondosa. E você que a árvore tem o testemunho do Espírito, Deus poda para que você dê mais fruto. Nosso Deus e nosso Pai, este tempo, Senhor, é um tempo extremamente difícil. Porém,
é um tempo também onde a tua graça se manifesta sobremaneira. Teu amor, teu Espírito derramado. Lembramos aqui quando Jesus está chegando em Jerusalém, ele chora dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te acolher. Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação do Senhor. O Senhor tem nos visitado, o Senhor tem ministrado a nós, o Senhor tem derramado sobre nós o teu Espírito. Ajuda-nos a reconhecer, ó Deus, de tal forma que venhamos estar submissos a ti e a tua palavra, produzindo pelo teu Espírito frutos dignos de arrependimento, de justiça e o fruto do Espírito para o louvor da tua glória. Nós oramos no nome de Cristo. Amém e amém.